Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins ao vivo, agora para falar sobre o petróleo, porque esse mercado cai mais de 4% neste momento nas bolsas internacionais, então a gente vai tentar entender um pouco mais dessa queda, né? O mercado aí começando o ano recuando, né, e distante de como terminou ali no final de 2022. Para a gente falar sobre isso, também trazer expectativas, a gente fala agora ao vivo com Heitor Paiva, que é analista de macroeconomia e energia da Hedgepoint Global Markets. Heitor, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas neste início de 2023. Obrigado pelo convite aí, feliz ano novo a todo mundo. Bom, Heitor, falei que o mercado hoje recua mais de 4%, né, nas bolsas externas. Queria que você falasse aí sobre o que tem acontecido nesta quarta-feira no mercado internacional. Bom, o que a gente está vendo no mercado de petróleo e derivados principalmente, já vem ocorrendo há alguns dias, tá? Pelo menos desde a terceira semana de dezembro, o mercado tem tido esse mau humor persistente, porque ele está muito atento às expectativas de recessão, né? A gente tem visto bancos centrais dos principais países hoje falando, né, de que uma recessão está contratada para esse ano, né, principalmente para o primeiro trimestre, porque as taxas de juros subiram muito, a atividade tem caído bastante em função da própria natureza da inflação, né, porque a taxa de juros ela não foi necessariamente essencial para combater a alta de inflação que a gente está vendo agora. Mas, né, e o petróleo sendo uma commodity extremamente relacionada aos ciclos econômicos, basicamente vai negociar em função dessas expectativas. Só que eu acho que é importante comentar que, ao mesmo tempo que a gente está observando a possibilidade, porque ainda não foi confirmada, de uma recessão no Ocidente, a gente tem um movimento muito grande na China de reabertura. Então, a depender de quão forte a reabertura da China seja, né, nesse ano, ela pode mais compensar o efeito de uma queda na demanda, por exemplo, por causa dessa recessão. Então, assim, talvez o mercado esteja um pouco monotemático demais com a recessão e ignorando o fato de que hoje você tem uma China que está voltando para o mercado e voltando de uma forma muito rápida, né? Os índices de ação da China, de Hong Kong, principalmente, indicam isso, né? Você teve uma alta, por exemplo, no Hang Seng Index, que seria basicamente a Bovespa de Hong Kong, de quase 40% em menos de 40 dias, o que indica que o país está voltando muito rápido, né? Então, assim, o começo do ano vai ser... A gente vai continuar com esses tropeços, principalmente porque, né, hoje a gente tem até o Banco Central americano, um dos participantes do Fed, falando que vê a taxa de juros sendo aumentada no país em 1% ainda. Então, assim, commodities não estão performando bem por causa de uma recessão, mas estão esquecendo de olhar que a China está reabrindo muito rapidamente. Certo. Heitor, quais são esses dados que partem da China que te fazem ver, né, essas informações de que a economia chinesa está voltando, né, ao normal, né, ao novo normal, acho que a gente pode dizer assim, né? Sim. Bom, um dado que eu costumo acompanhar bastante na China, pode parecer um dado meio irrelevante, mas ele tem uma correlação até que interessante com indicadores de indústria e principalmente de indústria, que é, por exemplo, o número de pessoas que usam o transporte público nas principais cidades chinesas, né, como Xangai, por exemplo, e Pequim. O que a gente viu no final de dezembro, né, assim que a China abriu 100%, né, de uma forma totalmente inesperada, foi uma queda, né, na movimentação de pessoas nas cidades, porque todo mundo estava com Covid, né, todo mundo ficou doente, achou que ia pegar a doença, você teve números assim, explosivos, de tanto mortes quanto infecções no país. Só que tudo indica que o pico foi atingido, né, inclusive próprias notícias tanto de mídia ocidental quanto oriental já falaram que o pico possivelmente foi atingido nessa semana, né, de janeiro na China, e esses indicadores começaram a voltar ao normal. Você está vendo, por exemplo, mais pessoas usando o metrô, mais pessoas andando de carros, né? E esses indicadores normalmente correlacionam-se com maior atividade industrial. E o que é importante comentar é que a atividade industrial da China ela tem vindo fraca, né? Essas últimas leituras. Por quê? Porque esses indicadores que eu acabei de comentar estavam apontando para baixo. Agora que eles estão começando a apontar para cima, é de se esperar que a atividade industrial pelo menos suba. Principalmente quando você tem declarações de autoridades fiscais falando que vão dar, né, auxílios
financeiros, basicamente, para algumas atividades do setor produtivo, e isso, obviamente, vai fazer com que a atividade aumente, né? E a grande coisa é que se isso estivesse acontecendo, por exemplo, num país como o Uruguai ou a Argentina, não seria relevante, porque são países que não têm uma economia expressiva. Mas a gente está olhando, por exemplo, para a China, né, que é a segunda maior economia, e ver autoridades fiscais falando que vão sustentar a recuperação econômica, para mim já é o mais que suficiente para esperar pelo menos uma retomada bem forte da China nesse ano. Certo, vamos acompanhar aí todas essas informações, né? Heitor, me parece que ainda relacionada à questão da sua primeira resposta em relação aos dados econômicos, né, os temores em relação à recessão que fica cada vez mais clara no Ocidente, como você trouxe. Hoje tivemos dados dos Estados Unidos, também tivemos dados de outros países reforçando essa ideia, né? Fica cada vez mais claro para você, então, essa possibilidade de uma recessão? Como é que isso pode impactar no mercado do petróleo a curto, médio e longo prazo? Tá bom, assim, quando a gente fala de recessão no Ocidente, é importante falar que, no momento, hoje, os modelos econômicos apontam para uma recessão apenas na Europa, tá? Então, por exemplo, quando você olha a expectativa de PIB, né, no final de 2023 para a zona do euro, é de menos 0,1%, enquanto a dos Estados Unidos é de 0,3% positivo, né? Então, assim, por mais que você tenha uma retração da atividade econômica, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda vai haver crescimento, mesmo que abaixo da média histórica. Mas olhando para a Europa, que é onde você tem os principais temores de recessão hoje, você não vai ter crescimento econômico, você vai ter muito provavelmente um decrescimento econômico. Porque assim, a inflação lá está muito mais séria do que nos Estados Unidos. Eles estão tentando resolver a questão, né, de mudar a sua fonte de gás natural da Rússia para o gás liquefeito importado, que é bem mais caro, então eles estão pagando muito mais para ter energia do que eles pagavam no passado. Bom, até o momento é isso que eu tenho para dizer em relação à recessão. Ela está mais confirmada para a Europa do que para os Estados Unidos, tá? Quando se diz em impacto dessa recessão para o mercado de petróleo, eu gosto sempre de olhar para o passado, tentar ver momentos econômicos em que a gente teve uma conjuntura de crise similar. Então, assim, olhando para 2008, quando a gente teve lá a crise financeira, que basicamente foi, né, uma crise em países anglo-saxões, então nos Estados Unidos e Europa, você teve uma retração global no consumo de líquidos, né, que seriam petróleo mais derivados, na ordem de 2%, o que significa quase que 2 milhões de barris por dia, tá? Só que se a gente replicar essa mesma métrica para hoje, a gente vai ter um número também muito próximo a 2 milhões de barris por dia, possivelmente em queda de demanda, tá? Só que daí tem um problema. Isso seria, né, se a China, por exemplo, sofresse essa crise, né? Isso, obviamente não parece ser o caso, porque assim, ela começou a retomar sua atividade econômica, as pessoas estão saindo, então assim, o país está voltando ao normal depois de 2 anos fechados. E 2 milhões de barris por dia também de perda de demanda não é algo, sabe, expressivo na conjuntura que a gente está do mercado. Porque, por exemplo, a gente começou até agora a medida para restringir os fluxos de exportação de petróleo russo com o teto, né, imposto pelo G7 no preço do petróleo russo, que já fez com que as embarcações saindo da Rússia caíssem quase 1,1 milhão de barris por dia, né? Então, assim, a gente está num momento que, por mais que o mercado esteja só olhando para o lado demanda e recessão, o lado oferta continua muito, assim, apertado, tá? Ele continua com muitas vulnerabilidades assim, ninguém sabe, por exemplo, o que vai acontecer com esse mercado se a guerra continuar esse ano, né? Porque é muito provável que ela vá continuar, que mais sanções sejam colocadas, e a Rússia não é um player insignificante, ela é basicamente o maior exportador de petróleo do mundo, né? Depois da Arábia Saudita. Então, assim, eu encaro, né, uma recessão hoje impactando 2% da demanda global, só que a oferta já está bastante pressionada e uma perda de 2 milhões de barris por dia na oferta não é nada impossível, dadas as conjunturas geopolíticas atuais. Certo, vamos seguir em atenção a todas essas informações que você trouxe aqui pra gente. Bom, hoje a gente teve um outro dado sendo divulgado, além dessas questões que tiveram um impacto maior, como você já trouxe pra gente, ao mercado intradia, a divulgação da OPEP em relação à produção dos países ali que compõem esse bloco, além dos aliados, em relação ao mês de dezembro, né? E houve uma
uma variação ali. Você acha que esse dado também tem alguma explicação para o mercado caindo tão expressivamente nesta quarta-feira, Heitor? Sim, assim, o que aconteceu foi, a OPEP, ela basicamente indicou um aumento na produção do mês de dezembro em comparação a novembro, na ordem de 120 mil barris por dia, que não é um número expressivo, tá? Mas o mercado gosta de sempre negociar na margem. Então, por exemplo, se a expectativa era de que, né, o número de produção continuasse caindo e você tem uma quebra dessa expectativa, o mercado obviamente vai ficar pessimista e vai vender na expectativa de que você vai ter mais oferta da OPEP. Só que o mercado tem que entender que a OPEP está com muitos problemas de infraestrutura, né? Ela mesma está produzindo quase 3 milhões de barris por dia abaixo da própria meta de produção, porque ela não consegue aumentar a produção em vários países por questões geológicas, por questões de falta de investimento, né? E também eu acho que assim é importante colocar que talvez, né, a OPEP no momento atual não esteja tão inclinada a aumentar a oferta por motivos políticos, né? Ela sofreu pressão dos Estados Unidos, né, o ano passado inteiro, mas acabou sempre cortando a produção quando possível. Eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala da OPEP é porque eles são muito próximos à China, né? E a China está tentando reabrir da forma menos inflacionária possível. Tanto é que hoje mesmo ela autorizou a importação de carvão da Austrália, que é um inimigo geopolítico da China na Ásia, né? E eles tinham banido essa importação desde 2020, quando houve um impasse diplomático entre os dois países, né? E voltaram hoje. Então, assim, a China está criando fontes de energia barata para fazer uma retomada rápida e sem inflação. Então, pode ser que, por exemplo, ela peça para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos um pouco mais de oferta no mercado. Então, assim, isso pode ser uma surpresa esse ano, principalmente, né? Porque ninguém está esperando isso, né? A OPEP aumentar porque a China pediu, mas dada a aliança geopolítica que ela tem hoje com a China, eu esperaria isso sim. Perfeito. Heitor, um outro dado também nesta quarta-feira, que o mercado tem expectativa que deve sair amanhã. A gente costuma trazer nesta quarta-feira o mercado do petróleo justamente pelas divulgações que acontecem no dia, né? Hoje, normalmente, a gente costuma ter os dados de estoques, mas por conta do feriado, né, ainda impactando as negociações lá nos Estados Unidos de final de ano, a gente deve ter os dados norte-americanos saindo amanhã, quinta-feira. Como é que você vê as expectativas do mercado para essa informação? Você acha que a gente pode ver alguma movimentação nos preços do óleo diante desse reporte? Bom, eu acho que assim, o mercado ele está esperando uma queda nos estoques de diesel, né, para a divulgação de amanhã em relação à semana findada na última sexta-feira, né? E se essa queda for pelo menos maior do que o que está sendo esperado, né, que é uma queda aproximadamente de 1,7 milhão de barris por dia, bom, eu acho que assim, a gente teria alguma pressão ascendente nos preços, principalmente de diesel, tá? Porque o mercado hoje quer saber de oferta de diesel, não de petróleo nem de gasolina. Porque hoje, né, o principal aperto que a gente tem no mercado é com diesel. Então, essas divulgações elas não têm feito muito preço no petróleo nem na gasolina, mas sim nos destilados médios, né? Então, eu ficaria bastante atento às movimentações do diesel, porque o mercado, de uma forma geral, está monotemático com recessão. Então, indícios de, por exemplo, estoques de petróleo caindo, como uma indicação de queda na oferta, não tem feito preço. E às vezes é papel, né, de todo mundo que está no mercado simplesmente ir com a manada, porque se for ficar nadando contra a corrente, vai ficar tomando na cabeça e perdendo dinheiro, né? Então, os traders realmente não estão ligando muito para as questões de estoques de petróleo, mas sim só de diesel. Certo. Heitor, para a gente finalizar, vamos tentar dar uma perspectiva um pouco mais a médio, longo prazo. Estamos aí iniciando o ano de 2023, né? Como é que você vê o mercado olhando, né, as informações relativas aos fundamentos, oferta, demanda, as questões mais técnicas, e se a gente consegue de alguma forma enxergar algum patamar de preço ao longo dos próximos meses pro mercado do óleo, né? Agora a gente vê aí essa queda ocorrendo, né, hoje nesta quarta-feira, até falei, uma queda de mais de 4%, em cerca de 70 a 80 dólares o barril no WTI e o Brent. Você tem essa variação Sim. também por aí? Bom, eu acho que assim, eu estou esperando que a recessão aconteça, né, agora no primeiro trimestre,
entre o primeiro e o segundo trimestre. Bom, se a recessão acontecer, não importa onde vai estar a oferta, o mercado vai negociar em função dessa recessão, né? Porque é um grande fundamento macroeconômico e de fato, né? Quando você tem menos atividade econômica, se consome mais, então o prêmio que você tem sobre a oferta não é tão grande, tá? Mas existem motivos para que a gente tenha essa recessão sendo mais fraca do que normalmente ela seria, tá? Por quê? Porque a gente tem, né, um mercado de trabalho que tem sido muito resiliente, né, ao choque de juros, então a gente tem salários altos, o consumo das famílias está muito elevado, né, nas principais economias, e esses dois fatores juntos, para mim, indicam que a gente vai ter uma demanda relativamente resiliente a essa crise. Então, ela pode ser uma crise rápida, uma crise não tão profunda, mas o que interessa para o mercado de commodities, que sempre está olhando para frente, é a recuperação, né, porque assim, o contrato do petróleo, por exemplo, negocia com 2 meses de antecedência. Então, hoje a gente já está negociando o contrato quase para março, né? Então, acho que assim, a partir do segundo trimestre, terceiro trimestre, a gente vai ter uma volta, né, da economia global para algum nível de atividade normal. E as recuperações econômicas são momentos em que pessoas que apostam em commodities normalmente ganham muito dinheiro, porque esse é um momento de reconstrução, de reativação, né, das cadeias produtivas. Isso demanda gasolina, diesel, petróleo, né, metais principalmente, que é uma outra classe de ativos que, se você olhar, por exemplo, para alguns segmentos como cobre, níquel e zinco, são mercados que têm oferta muito restrita e vão ser necessários uma reativação econômica. Então, assim, eu ficaria otimista a partir do terceiro trimestre, mais ou menos, quando a economia do Ocidente voltar a nível normal de atividade e encontrar uma China já de volta ao mercado, tá? Então, assim, talvez, eu não quero dar uma mensagem de esperança nem nada, porque, assim, eu sou só um analista, mas talvez, assim, o pessimismo no mercado esteja um pouco exagerado, considerando todos os fundamentos que a gente tem visto, né? E talvez quando você fica muito monotemático, você acaba esquecendo, né, de coisas que fazem preço. Por exemplo, níveis de estoque baixo, expectativas de recessão não sendo tão fortes, né, a Rússia sendo alvo de sanções e possivelmente tirando oferta do mercado. Então, assim, uma coisa é certa, 2023 vai ser um ano muito volátil para o petróleo e derivados, como normalmente é, e essa recessão vem só para exacerbar esse cenário de volatilidade. Perfeito, Heitor. Obrigado mais uma vez pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades aí da Redpoint, pode contar com a gente por aqui. Perfeito, eu agradeço o convite aí. Boa tarde a você. Boa tarde. Falamos aí então com Heitor Paiva, analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets. A gente trazendo as informações relativas ao mercado do petróleo nesta quarta-feira e também, né, perspectivas em relação a como deve ser a oscilação dos preços durante esse ano de 2023. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.